Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Essa noite estou aqui diante da presença de Papai do Céu, do Senhor Jesus. Quero estar deixando primeiramente uma boa noite, uma paz do Senhor para todos, meus amigos, todos aqueles, meus amigos de perto, meus amigos de longe. Vou estar deixando aqui uma palavra que se encontra em Mateus, capítulo 24, versículo 7. Diz assim na palavra do Senhor: Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos aos seres odiondos de todas as gente, por causa do mau nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados e traição a uns aos outros, e uns aos outros o odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muito, e por ser multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. É isso aí, minha gente. Nessa noite, Deus está falando nessa palavra, nessa passagem de Mateus, capítulo 24, verso 7. Porquanto se levantarão nação contra nação, que é o que já está acontecendo, né? Já começou, né? Nação contra nação. É a guerra, é a fome, é a doença. Olha a guerra, um exemplo, a guerra na Ucrânia, a guerra lá em Israel, que está se acabando, né? E teve essa peste que teve o Covid, né? E acabou muita gente foi-se embora, né? Então é isso aí. A profecia está se cumprindo, né? A palavra está se cumprindo. Só que muitos estão dormindo, muitos dormem, muitos não estão ainda acreditando no que está acontecendo. Mas está aí. A profecia está se cumprindo. Reino contra reino, nação contra nação. Olha a guerra, olha as guerras que está acontecendo. Por, por isso, muitos pregarão em seu nome, né? Que é o que está escrito aqui na palavra do Senhor também. De por, e, e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. O amor de muitos já esfriou faz muito tempo. Porque eu percebo que ninguém ama ninguém. Hoje em dia o povo pensa só em status, não pensa em ajudar o próximo. Pode ver um caído na rua. Se a pessoa pedir um prato de comida, pedir um lanche, o ser humano tem coragem de negar. O ser humano não tem coragem de ajudar. Então, e Jesus não quer isso. Jesus não quer isso. Jesus quer que a gente seja humilde. Seja humilde para com o próximo. Para que seus dias sejam prolongados aqui na terra. É o que eu entendo nessa palavra. Ainda disse, e muitos e surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. É verdade.
falsos profetas, existem muitos que não estão pregando a realidade. Não estão pregando a realidade. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, temos que ter muito cuidado. Temos que ter muito cuidado com o que a gente escuta e vai botar em prática. Porque há muitos que não estão pregando a realidade que está aqui, que se encontra aqui na palavra do Senhor. E a realidade tem que ser dita, tem que ser falada, doa quem doer. Porque a palavra do Senhor, ela tem endereço certo. Ela é que nem uma flecha de 2 gomos. Ela corta dos 2 lados. Jesus é lindo, gente. Jesus é lindo. Vamos acordar. Vamos acordar para o que está vindo. Porque a volta de Jesus está próxima. Só a gente que não percebe ainda. Tem muitos que estão dormindo. Mas os sinais estão aí. E nessa noite, eu já agradeço essa rica oportunidade, esse momento que eu tive de deixar essas palavras para meus queridos irmãos. Quero orar pelas famílias também. Quero orar pelos enfermos nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar cada um. E diz a palavra do Senhor, no alicerce, que se encontra lá no livro de Salmo também, o Salmo 91, né? E pode 1000 cair ao seu lado, 10.000 à tua direita. Mas se tu está com Jesus, tu está firmado na rocha, por que temer? Operando Deus na nossa vida, quem impedirá? Ninguém. Então deixa Deus trabalhar, meu querido irmão. Deixa Deus fazer. É tudo no tempo dele, tudo no tempo do Senhor. Não podemos desanimar. Bola para frente, vida que segue, com Jesus no barco. Aleluia. Glória a Deus. Essa noite é motivo de alegria estar aqui, deixando essa palavra para os irmãos, para os queridos irmãos. Essa noite eu vou estar orando. Me pediram oração, me pediram para mim orar pelas algumas pessoas. Essa noite eu vou orar por todo mundo, sem citar nomes, né? Porque é muito. Estou aqui com o caderninho de oração, então eu vou estar orando. Senhor, meu Deus, nessa noite, Senhor, graças te dou, Pai amado, Pai querido. Que venha abençoar, Senhor, cada família, Senhor, que pediu, que está aqui nesse caderno de oração. Espírito Santo do Senhor, vai lá, Senhor, trabalhando, Senhor, na área sentimental, Senhor, na área da saúde, Espírito Santo do Senhor. Vai operando milagres, Senhor, aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que o médico não pode fazer. Espírito Santo, vai visitando, Senhor, filhos de mães, Senhor, nessa noite, filhos de mães que estão, que não conseguem mais falar com os seus filhos, que os filhos não obedecem. Os filhos só querem fazer o que querem, não obedecem à mãe. Amanhã mais tarde pode ser tarde. Então, nessa noite, Senhor Jesus, vai operando, Senhor, na vida daquele menino, Senhor, daquele jovem, que aquela mãe me pediu para eu estar orando pela vida dele. Aleluia, Espírito Santo do Senhor, visita ele nessa noite, visita ele neste momento, Pai amado, Pai querido, vai entrando com cura e libertação sobre a vida daquele jovem, Senhor, aquele jovem de 20 anos, Pai amado, Pai querido, vai visitando ele neste momento, vai tirando todo o vício, Senhor, vício que não te agrada, Espírito Santo do Senhor, nessa noite vai visitando ele, Senhor, e toda a família, Senhor, e toda a ferramenta preparada sobre esse jovem de 20 anos, que não prosperará, Senhor, que venha cair por terra, sobre a sua autoridade, Senhor. Não que seja minhas palavras que saiam sobre a minha boca neste momento, mas seja a palavra do Senhor, Senhor. Vai repreendendo todo o mal daquele jovem.
E aqui eu agradeço, Senhor. E todas as famílias que estão aqui no caderno de oração, Espírito Santo do Senhor, vai visitando nessa noite e vai operando milagres, Senhor. Que não seja eu, que eu sou falho. Aleluia. Que eu sou pecador, mas que seja a palavra do Senhor se cumprindo na vida de cada um, Senhor, e pediu para orar. Porque se pediu para orar é porque confia nas minhas palavras, porque confia em Ti, Senhor, que não sai de mim a palavra, mas sai de Ti. Então, nessa noite, Senhor, vai visitando cada um, Senhor Jesus. Então, eu já agradeço, Senhor, vai visitando todo mundo, Senhor, desse nosso Brasil, do exterior, Senhor Jesus, lá naqueles lugares na África, Senhor, que estão muitos morrendo de fome, Senhor Jesus. Então visita cada um, Jesus, nessa noite, Senhor Jesus. Vá operando milagre. Aleluia. E vou estar aqui finalizando com um louvor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida, fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura e tristeza era parte de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. E na ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo, voltei a viver. Muito obrigado, pessoal. Que Deus abençoe e tenham todos uma boa noite e durmam com Deus.